Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Sistemas de Informação. Teoria Geral de Sistemas, professora Gertrudes Dandolini. Grupo Programadores Pragmáticos. Resumo e crítica do livro O Programador Pragmático, de aprendiz a mestre, de Andrew Hunt e David Thomas, editora Bookman, 2010. O capítulo 1 começa nos mostrando a diferença entre programadores comuns e programadores pragmáticos. Os programadores pragmáticos eles têm como principal diferença a atitude, o estilo, a maneira de como identificam e lidam com os problemas, têm um olhar mais amplo, são responsáveis por suas ações e sempre estão disponíveis a mudanças. O capítulo é basicamente dividido em 3 tópicos: responsabilidade, organização e comunicação. Ele nos fala que somos os únicos responsáveis por nossas ações e por nossa evolução. Então busque evoluir, aprimorando o conhecimento que você já tem ou indo atrás de novos conhecimentos, mas sempre com um olhar crítico para não acreditar em tudo que a gente lê e que a gente ouve, né? Sempre vendo o todo. Então, nos mostra que quando a nossa parte já está 100%, a gente tem que buscar melhorar outras áreas, sendo proativo, e frisa bastante a importância de assumirmos a nossa responsabilidade e mostra como devemos fazer isso. A organização ela é fundamental para o código, né? Um código organizado vai nos facilitar encontrar erros, por mais pequenos que eles sejam, né? E os pequenos erros eles acabam deteriorando o código inteiro, né? Mas, por outro lado, também não existem códigos perfeitos, né? O código ele tem que atender à necessidade do consumidor. E você tem que saber quando parar com o código. Se ele está atendendo à necessidade do consumidor, não tem por que a gente ficar aprimorando, acrescentando partes irrelevantes ao código. E a comunicação ela é essencial para a programação. Ela melhora a programação. Então, se comunique com o seu público-alvo, conheça ele, colhe informações do que eles acham que poderia melhorar, do que é irrelevante, e dê um retorno para eles, né? E no final ainda o capítulo nos mostra como nos comunicar por e-mail. Então entenda que o e-mail ele é um documento, né? Então ele tem que ter uma ortografia adequada, por mais que simples. Verifique a lista de destinatários, revise o seu e-mail antes de enviá-lo. O segundo capítulo mostra ideias e dicas que normalmente são pouco documentadas a serem utilizadas no desenvolvimento de projetos. Ele começa dizendo para tomar cuidado no desenvolvimento de códigos com a duplicação de partes de códigos, que geralmente acontece por falta de atenção do programador, e com o conceito de ortogonalidade, que seria evitar muita dependência entre partes do código. Ambos com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e a manutenção dos códigos, além de contribuir para a organização do projeto. E também aparece a ideia de reversibilidade, que é tu ter um código mais maleável a fatores externos para poder realizar quaisquer alterações necessárias, como no caso do objetivo do projeto mudar, ou então tu ter que ser trocado uma biblioteca utilizada nas funcionalidades. Assim tu evita aborrecimentos. Depois disso, os autores eles mostram um método de desenvolvimento de projeto que é o de rastreamento, que seria a ideia de desenvolver ao mesmo tempo diversas partes do projeto com foco na implementação das mais importantes primeiro. Porque assim é possível coletar novos requisitos para atingir os objetivos dos projetos, testar ideias e, mais importante, que seria ter um feedback mais rápido do que no caso de um desenvolvimento totalmente linear. Junto a isso, o texto ele destaca a importância da criação de protótipos do código, isso porque eles servem bem no mundo da programação para testar funcionalidades importantes do código logo cedo, já que protótipos possuem um custo de produção relativamente baixo e fabricação normalmente não tão demorada. E para finalizar, ele reflete sobre a demanda de estimativas de tempo para a conclusão de um projeto ou um produto no mundo empresarial. Ele dá que a habilidade de estimar é algo que se gera com experiência em criar projetos e saber quanto tempo é consumido por etapa. E ele ressalta que tu deve ser calculista na hora de estimar um prazo para não acabar não decepcionando o teu cliente ou o teu chefe. E também saber fazer a manutenção do teu cronograma, saber quanto tempo cada etapa do projeto toma. Capítulo 3 Ferramentas básicas. No capítulo 3 é apresentado o conceito de ferramentas básicas para um programador.
É feito um paralelo com o trabalho de um artesão, que leva algum tempo até se ajustar e acostumar com uma nova ferramenta, de modo que possa concretizar perfeitamente suas ideias de projeto. Levando em consideração esse paralelo, se você perdesse seu computador hoje, quanto tempo demoraria para transformar um novo computador em uma ferramenta de trabalho produtiva? A partir disso, lança-se a ideia de automatizar um script em texto simples, que executa essa tarefa rapidamente. Também é dado dicas de como construir sua própria caixa de ferramentas básicas e a importância de não se prender a uma única tecnologia. Sendo o texto a matéria-prima básica da programação, o editor é a ferramenta mais importante que um programador deve dominar completamente. Neste capítulo também é ressaltada a importância de usar versionamento de código-fonte, fazendo um comparativo a uma máquina do tempo, que pode levá-lo de volta àqueles prósperos dias da semana passada, quando o código era realmente compilado e executado. É algo incômodo, olhar para os seus próprios problemas e saber que ninguém além de você mesmo os criou. Aqui fala-se a história da contra-almirante Dra. Grace Hopper, inventora do COBOL e creditada como a primeira pessoa a encontrar um bug de computador, literalmente uma traça capturada em um relé de um sistema de computador antigo. Defeitos de software se manifestam de várias maneiras, de requisitos mal compreendidos a erros de codificação. Infelizmente, os sistemas de computador moderno ainda estão limitados a fazer o que pedimos que façam e não necessariamente o que queremos que eles façam. Pensando em psicologia da depuração, que é aceitar o fato que a depuração é apenas uma resolução de problemas e encarar como tal, não levando para o lado pessoal como alguns programadores podem encarar. Por onde começar a buscar um bug? Antes de tudo, é importante ter em mãos um relato detalhado do bug. Se preciso, e muito melhor, até conversar com a pessoa que relatou o bug. Certa vez, um programador chamado Andy, que trabalhava em um grande aplicativo gráfico, perto do lançamento, os testadores relataram que o aplicativo falhava sempre que eles desenhavam um traço com um pincel específico. O programador responsável afirmou que não havia nada errado com o aplicativo. Ele tinha tentado usá-lo para desenhar e tudo funcionava como deveria. Esse diálogo ocorreu repetidas vezes por vários dias, com os humores se alterando rapidamente. Quando finalmente reuniram o programador e o testador selecionou a ferramenta pincel e desenhou um traço do canto superior direito ao canto inferior esquerdo. O aplicativo travou. Muito surpreso, o programador, com uma voz fraca, admitiu timidamente que tinha feito o teste com traço somente do canto inferior esquerdo ao canto superior direito, o que não expôs o bug. Identificado o bug, pode-se utilizar flags no código, visualização de dados e várias outras dicas que são dadas no livro. Ele também fala em fazer busca binária no código. Você divide o código na metade e vê se o erro aconteceu até aquele momento. Caso não tenha ocorrido, você pega a parte de baixo e divide novamente, e assim sucessivamente até chegar ao erro. Capítulo 4 Paranoia Pragmática. Iniciamos esse capítulo com uma provocação incômoda. Você não conseguirá criar um software perfeito. Ninguém na breve história da computação jamais criou um software perfeito. É improvável que você seja o primeiro, e a menos que aceite isso como um fato, acabará desperdiçando tempo e energia perseguindo um sonho impossível. Portanto, dada essa deprimente realidade, como um programador pragmático a transforma em vantagem? Esse é o tópico que se propõe a discutir. Uma das primeiras abordagens do capítulo é o projeto por contrato. Lidar com um sistema de computador é difícil, lidar com pessoas é ainda mais difícil, mas como espécie, há muito tempo já tivemos de tratar de problemas de interação humana. Algumas das soluções que descobrimos durante os últimos milênios também podem ser aplicadas à criação de software. Uma das melhores soluções para assegurar a boa-fé é o contrato. Bertrand Meyer desenvolveu o conceito de projeto por contrato para a linguagem Eiffel 1. É uma técnica simples, porém poderosa, que enfoca a documentação e a aceitação dos direitos e responsabilidades de módulo de software para assegurar a precisão do programa. O que é um programa preciso? Aquele que não faz nem mais nem menos do que alega fazer. A documentação é a validação dessa alegação e é a essência do design by contract. Parece que é um mantra que todo programador deve memorizar no início de sua carreira. É um princípio fundamental da computação, uma crença básica que aprendemos a aplicar a quase tudo que fazemos. Ele disse, isso nunca vai acontecer. Alegações como esse código não será usado daqui a 30 anos, portanto posso usar data de 2 dígitos, ou esse aplicativo nunca será usado no exterior, logo por que internacionalizá-lo? Count não pode ser negativo,
Esse comando printf não pode falhar. Não pratique esse tipo de argumento. Ele dá a dica de, se não pode acontecer, use asserções para assegurar que não aconteça. Outra dica dada é, acabe o que começou. Todos nós gerenciamos recursos sempre que codificamos. Memória, transações, segmentos, arquivos, timers. Todos os tipos de coisas com disponibilidade limitada. Quase sempre o uso de recursos segue um padrão previsível. Você aloca o recurso, usa e então desaloca. Porém, muitos desenvolvedores não têm um plano consistente para lidar com alocação e desalocação de recursos. Capítulo 5. Seja flexível. Um desafio para os programadores é escrever um código que possa se manter atual durante o maior tempo possível, ou seja, que o código escrito hoje possa ser facilmente adaptado e/ou utilizado no futuro, seja pela evolução própria da aplicação, demandas, ambientes, etc., seja em novas aplicações, já que essas tecnologias têm a característica de evoluírem e mudarem com muita rapidez. A chave para se conseguir esse feito é ser flexível, tomando decisões que possam ser reversíveis, e o melhor caminho para se conseguir isso é a desvinculação, que pode ser temporal, conceitual ou na manipulação de dados, o que resulta invariavelmente em códigos menores. A desvinculação é conseguida aplicando-se alguns princípios, e o principal deles é a lei de Demeter, ou Demeter, que propõe que os módulos dedicados a funções específicas devem depender e controlar o menos possível outros módulos e que, na medida possível, se relacionem apenas com os módulos mais próximos. Essa postura, que já faz parte do princípio de dividir para conquistar, que por sua vez favorece a flexibilidade, garante que para atualizar, substituir ou acrescentar módulos existam mínimas relações de dependência a serem refeitas. Outro princípio fundamental é o desenvolvimento com base em metadados, que garante desvinculação dos processos com as bases de dados reais, facilitando e agilizando as diferentes implantações e aumentando a robustez. O terceiro princípio é a desvinculação temporal, buscando a estruturação em camadas de modo a se conseguir a máxima concorrência de processos possível. Isso não só aumenta a flexibilidade, como proporciona um aumento do desempenho. Por fim, a comunicação entre os módulos deve ser mediada por um controlador, alegoricamente um quadro negro, onde diversos módulos possam compartilhar dados de forma desvinculada. O capítulo 6 do livro O Programador Pragmático é intitulado Enquanto Você Está Codificando. Nesse capítulo, os autores discorrem sobre 5 temas relacionados à fase de codificação de um projeto. Na primeira parte, programação baseada no acaso, os autores mostram como um código, quando feito sem saber exatamente o que está acontecendo, pode ser perigoso. Não saber o que uma rotina ou algumas linhas de código fazem pode ser ruim para o projeto, mesmo que aparentemente o código esteja funcionando. Isso pode deixar o código mais lento ou a chegar em resultados indesejados, dependendo da entrada. O segundo tema do capítulo é a velocidade do algoritmo. Esse tema é muito importante quando nossos programas trabalham com muitos registros, podendo tomar muito mais tempo em memória que o necessário, dependendo da forma com que o código é escrito. O tempo de execução pode aumentar de forma linear, logarítmica ou até exponencial, dependendo de como as entradas são trabalhadas. O capítulo também traz o tema da refatoração, que é o ato de reescrever, retrabalhar e replanejar códigos. A refatoração se faz necessária em diversas circunstâncias. Uma delas é quando o conhecimento presente no código está desatualizado ou quando você precisa mudar uma funcionalidade do código para aumentar o desempenho. Os autores falam da refatoração como algo que deve ser feito constantemente. Eles associam a criação de softwares à jardinagem. No jardim, algo pode crescer demais e ter de ser dividido. Outras partes não funcionam, precisam ser limpas e usadas como adubo. Outras apenas precisam ser aparadas, mas essas partes precisam interagir bem para que tudo funcione. Esses processos de cuidar do software é a refatoração. Outra parte importante do capítulo 6 é a que discorre sobre a criação de códigos que sejam fáceis de testar. Os autores falam como o programador deve ter a rotina de constantemente testar os seus próprios códigos, testar cada parte do código, assim podendo identificar possíveis erros com maior facilidade. Também falam
sobre como a ideia de constante testagem deve estar no projeto de código. A forma com que o software for desenvolvido deve ser pensada para que os desenvolvedores sejam capazes de testar cada etapa. Se essa cultura de constante testagem, de testes robustos e completos, não for bem efetuada, quem vai acabar testando esse software serão os usuários. A última etapa do capítulo 6 fala rapidamente sobre assistentes de código. Esses assistentes podem gerar automaticamente diversas linhas de código e podem ajudar muito um desenvolvedor. Os autores, no entanto, falam que para que esses códigos sejam utilizados, o desenvolvedor deve os conhecer muito bem, entendê-los bem. O capítulo 7 do livro é intitulado Antes do Projeto. Nesse capítulo, os autores especificam tarefas e possíveis problemas que um desenvolvedor pode encontrar logo no começo do projeto ou antes dele realmente começar a ser desenvolvido. A primeira parte desse capítulo fala sobre a coleta dos requisitos do projeto. Essa etapa sempre é uma etapa muito importante, porque sem os requisitos bem estipulados, o projeto não atenderá às demandas exigidas. Essa coleta de requisitos, no entanto, não é algo simples e fácil de ser feito. Para chegar aos reais requisitos, não é possível apenas olhar um problema superficialmente sem realmente estudá-lo a fundo. Os autores do livro, nesse ponto, falam que para realmente chegar aos reais requisitos, às reais necessidades do projeto, o desenvolvedor deve trabalhar com o futuro usuário do produto a ser desenvolvido, para pensar como usuário. No capítulo, os autores sugerem alguns métodos para se fazer essa especificação e falam do perigo de se especificar em excesso. Sugerem, então, deixar essas especificações no abstrato, pois as especificações não são a arquitetura do projeto ou como os problemas vão ser resolvidos, apenas as necessidades. Além de que, mantendo essas especificações no abstrato, elas podem continuar válidas por mais tempo. Uma outra dica que os autores dão é manter um glossário. É comum desenvolvedores criarem projetos sobre áreas que eles não tenham grande conhecimento anterior. Por isso, pode ser algo comum os usuários, especialistas e os desenvolvedores terem diferentes definições para determinadas palavras ou termos técnicos. Manter um glossário facilita isso. Esse capítulo do livro também fala rapidamente sobre 2 pontos importantes: como resolver problemas complexos e quando deve-se realmente começar o projeto em si, o código. Sobre o primeiro ponto, os autores dão algumas sugestões, como tentar enumerar todas as possíveis saídas, revisitar as especificações para realmente analisar se esse problema realmente tem que ser resolvido e o que torna esse problema tão difícil. A respeito do momento certo para começar a programar, os autores apontam como algo particular, mas dão dicas, como começar com protótipos para testar ideias. A última parte do capítulo comenta sobre a utilização de métodos formais para essa etapa de pré-projeto, métodos e técnicas que encorajam a especificação do projeto. Os autores do livro, no entanto, fazem algumas críticas a uma cultura de valorizar muito os métodos de especificação e dar pouca importância ao código que vem depois, e falam que apenas essas ferramentas não criam projetos melhores. Bom, o 8º capítulo ele trata sobre como abordar os últimos 7 capítulos, mas agora para uma equipe inteira, e não só para um indivíduo. Então, logo de início, ele já trata que a gente tem que fazer a qualidade se tornar um tópico do time, um tema conjunto. Para isso, a gente deve criar uma identidade, então ele comenta até criar um nome, criar um mascote para o time, este é o meu time, e a gente deve orquestrar os nossos times ao redor de funcionalidades, não ao redor do seu cargo. Então, eu não sou a pessoa do marketing que faz coisas de marketing, eu sou a pessoa do marketing que trabalha na equipe X. Eu supro as necessidades da equipe X, e essa equipe X supre uma necessidade, uma funcionalidade de um cliente qualquer, seja ele interno ou externo. Então, é esquecer um pouco títulos e pensar como uma equipe. Nós somos a equipe que resolve este problema. Assim, os nossos méritos são nossos e os nossos deméritos são nossos também. Todos nós queremos fazer dar certo juntos. A competição ela se torna interna para o bem, digamos. Ele comenta sobre como a documentação ela é uma ferramenta importante porque é como a gente externaliza a visão do nosso time para fora. É o que o mundo externo vai ver do que o nosso time decidiu. Então, documentar o porquê, documentar
Não como as coisas são feitas, mas por que elas são feitas daquela forma, porque o nosso time optou por fazer daquela forma. E daí, por último, ele passa um pouquinho sobre como a gente deve justamente expor essa visão para o mundo externo. A gente tem que sempre comunicar nossas expectativas, o que a gente pode e não pode atingir, o que a gente consegue e não consegue entregar. A gente deve sempre surpreender nossos usuários, então a gente sempre deve entregar mais do que eles esperam, né? Não mais do que a gente prometeu, mas mais do que eles esperam. E por último, que é uma coisa que para isso a gente precisa ter um time unido, assinar o seu trabalho. Então é a gente dizer, isso foi feito pelo time X, nós somos integrantes do time X, o que a gente está colocando para o mundo é trabalho nosso. Ao longo do capítulo também ele toca em coisas como teste, automatização, mas tudo isso é uma visão um pouco mais técnica. Então a ideia do capítulo em si é justamente vamos pegar os conceitos que a gente viu ao longo do livro e aplicar para a equipe inteira. Bom, trazendo agora as nossas percepções sobre o livro, então uma visão crítica da nossa leitura, a gente levantou alguns pontos negativos e alguns pontos positivos do livro e eu vou expor eles aqui ao longo desse áudio. Então, uma das principais coisas do lado negativo é que o livro ele é relativamente antigo, né? Ele foi publicado originalmente em 99 e ele ficou muito datado com algumas coisas, porque ele traz algumas abordagens para problemas que hoje não existem mais, né? Então, ele fala muito sobre CMake, que é uma coisa essencialmente do C++ e do C. Ele fala muito sobre builds de horas e horas e horas, que é uma coisa que hoje ainda existe, mas não é mais, né, o problema que era naquela época. Ele fala sobre testes que demoram horas e a web, né, a internet é vista como uma coisa nova ainda. Então, é meio maçante, às vezes, ler sobre problemas que hoje não existem mais. Né? Ler sobre problemas que já foram solucionados e que a gente não enfrenta no dia a dia. Mas é um perigo quando se escreve de tecnologia, né? Porque, querendo ou não, o livro é antigo, mas antigo entre aspas, porque ele tem 20 anos. Então, ele não é um livro tão antigo, ele é um livro antigo quando a gente pensa em tecnologia, né? Que é uma coisa que muda tanto. Ele também, às vezes, ele parece repetir alguns pontos várias vezes, mas parece ser, a propósito, parece ser pontos que ele quer realmente deixar bem definidos, né? Mas para alguém que já pegou nas primeiras vezes, acaba ficando meio repetitivo em alguns pontos. Em compensação, ele traz uma abordagem bem pragmática. Ele não se prende a tecnologia, ele não se prende a uma abordagem específica. Ele comenta, como eu disse, alguns problemas específicos do C ou específicos do Java, mas que na época eram linguagens dominantes, né? Então não é como se ele se prendesse num nicho específico, ele está falando da maior parte do mercado. Então, a maior parte do tempo é uma leitura que até hoje, né, 20 anos depois, usando linguagens diferentes para resolver problemas diferentes, se mantém muito, muito válida e muito em linha com os problemas que a gente tem. Né? Então, as coisas que ele fala, sim, algumas deixaram de ser problemas, outras não. Outras são exatamente iguais até hoje e a abordagem parece fazer sentido até hoje. Então, ele parece ser um livro atemporal. Então, ao mesmo tempo que ele é atemporal, ele fica datado em alguns pontos. Um ponto negativo e um ponto positivo. Ao mesmo tempo, voltando para o lado positivo, ele é uma leitura muito fácil, ele exige muito pouco da parte técnica em si. Ele toca em alguns pontos técnicos, mas ele não se aprofunda. Ele geralmente referencia outros livros e basicamente diz, para ler mais a fundo sobre testes, leia aqui, ou para ler mais a fundo sobre documentação, leia aqui. Ele dá uma abordagem bem por cima, então é uma leitura que talvez faça sentido, como a gente escolheu aqui para a matéria, o pessoal que está começando no curso, não tem talvez muito conhecimento técnico necessariamente, e faz sentido até talvez para pessoas que estão na área de tecnologia, mas não são programadores, né? Só estão relacionados com o projeto de desenvolvimento de software. Essa é um pouco da ideia. No final da soma é um livro extremamente produtivo, uma leitura extremamente fácil, extremamente divertida, que tem ali seus percalços, tem algumas coisas que ficam um pouquinho datadas, um pouquinho repetitivas, mas no geral foi um ótimo livro, foi uma ótima experiência e todo o pessoal gostou bastante de ler. O livro O Programador Pragmático possui dois coautores, Andrew Hunt e Dave Thomas. Os dois, após o sucesso de Programador Pragmático, criaram em 2003 uma pequena agência de publicação feita por desenvolvedores para desenvolvedores chamada The Pragmatic Bookshelf, que seria a estante de livros pragmáticos, que publica livros em áudio e vídeos sobre assuntos relacionados a desenvolvimento de software. Os dois também estão entre os autores do Agile Manifesto. Além do livro Programador Pragmático, os dois escreveram mais 6 livros juntos, a maioria pela agência de publicação que os dois fundaram. Andrew Hunt também escreveu romances.
Grupo Programadores Pragmáticos. Componentes em ordem alfabética. Clécio Dias, 21200414. Lucas Heinz Espíndola, 19200640. Rafael Vinícius Nunes de Oliveira Paz, 17100569. Victor dos Santos Camargo, 2120-3408. Victor Hugo Fedato Pereira, 1620-5992. E Vitor Seabra, 2120-4306.